Bem, pessoal, aqui eu tenho um problema, né, envolvendo área total e lateral, né? A gente já discutiu isso para outros casos de pirâmides, tá certo? Eu quero reforçar aqui esse caso com vocês para a gente relembrar os elementos da pirâmide, né? Em qualquer pirâmide é importante a gente conhecer esses elementos, tá certo? Então, olha só, pessoal, para encontrar a área lateral de uma pirâmide, né, existe uma formazinha da gente fazer isso, né? Nós vamos ver ao decorrer da questão. E para encontrar a área total de uma pirâmide, né? A área total de qualquer pirâmide é sempre a área da base mais a área lateral, tá certo? Então, olha só, pessoal. A área da base nessa situação é 8 ao quadrado, tá certo? Por que 8 ao quadrado? Essa pirâmide aqui, gente, é uma pirâmide regular, tá beleza? Pirâmide regular, né, de base quadrada, ok? Então, a área da base é um quadrado, então vou pegar 8 e levar ao quadrado, certo? Então, vamos lá, 8 ao quadrado, né, 64 centímetros quadrados. Então essa é a minha área da base, tá beleza? A área lateral não sei quem é, né? Mas para encontrar a área lateral, gente, ó, eu tenho que pegar a área de uma das faces. Inicialmente, ó, tem que pegar, por exemplo, a área de uma dessas faces laterais, tá certo? Depois, encontrando a área de uma dessas faces, eu multiplico pela quantidade de faces laterais. Né? Num quadrado eu tenho 4 faces laterais. Num triângulo eu tenho 3 faces laterais. Um hexágono eu possuo, né, 6 faces laterais. Então, encontrando a área de uma dessas faces, né, eu acho a área lateral. Isso numa pirâmide regular. Tá beleza? Aí olha só, pessoal, eu vou separar aqui, ó, pra gente fazer alguns triângulos. Beleza? O primeiro triângulo que eu quero fazer aqui com vocês é o triângulo de uma das faces, ó. Vou pegar uma face aqui, ó, e desenhar aqui do lado, tá certo? Ó, esse é o triângulo de uma das faces. Aí, o que que acontece aqui, gente, ó? Essa base aqui é 8 centímetros. Eu não tenho, nessa situação, a altura desse triângulo, ó. Como é que eu vou encontrar a área de um triângulo sem eu ter a altura dele? Tá certo? A área desse triângulo aqui é 8 vezes a sua altura dividido para 2, né? Beleza? Então vou ter que encontrar essa altura. Para achar essa altura aqui, pessoal, eu tenho que ir lá na pirâmide, ó, e identificar o apótema da pirâmide, tá certo? Esse carinha que a gente destacou, né? Relembrando, nós chamamos ele de apótema. Só que é o apótema da pirâmide, tá certo? Esse é o apótema da pirâmide. Aí o que que acontece, pessoal? Eu vou, né, formar um triângulozinho aqui, ó. Qual é o triângulo que eu vou formar? Esse triângulo que eu destaquei. Ó, esse triângulo de verde aqui, ó, que eu vou pintar agora. Estão vendo? Ó, esse triângulo de verde. Vou trabalhar com esse triângulo, ok? Esse triângulozinho, pessoal, possui esse segmento aqui, ó, que nós chamamos ele, né, de apótema da base, tá certo? Ele é o apótema da base. O que que acontece? Eu vou pegar esse triângulo que eu destaquei para vocês aqui e vou fazer ele aqui do lado, com as mesmas cores para que a gente possa identificar os elementos, ó. O verde, o verde não, o vermelho, o verde, né, e o lilás aqui, tá certo? Esse triângulo, gente, ele é um triângulo, né? Ele é um triângulo retângulo, bem aqui, ó. Essa alturazinha aqui, ó, é 3 centímetros. Por quê? Porque é a altura da pirâmide. Esse segmentozinho verde aqui, pessoal, ele mede 4 centímetros, tá certo? Por que 4 centímetros, Rafael? Porque, pessoal, o apótema de qualquer pirâmide quadrangular, né, regular, ele nada mais é do que metade, né, da aresta da base, né? Porque aqui vai bem no centro, né? Vou dividir em duas partes iguais. Então, fica sendo metade. E esse segmentozinho aqui, ó, lilás, ele nada mais é do que a altura, né, de uma das faces. Então aqui ficou tranquilo porque eu tenho o teorema de Pitágoras, né, ó. A altura ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A minha altura ao quadrado é 9 mais 16. A minha altura ao quadrado é 25. Então a minha altura aqui, né, é a raiz de 25
eu acho que a minha altura fica sendo 5. Ok? Então, essa alturazinha bem aqui, ó, é 5 centímetros. Tá certo? Ó, 5 centímetros. Ou seja, o apótema da pirâmide vale 5. Então, a área de um desses triângulos aqui, ó, é 8 vezes 5 sobre 2. A área de um desses triângulos é 40 sobre 2, né? 40 sobre 2 fica sendo aqui 20. Tá certo? Então, a área de um triângulozinho desse, ó, que a gente está pintando, é 20, ó, 20 centímetros quadrados. Tá beleza? Mas eu tenho quantos triângulos na lateral? Eu tenho 4 triângulos na lateral, tá certo? Então, ó, a minha área lateral, gente, aqui, ó, que a gente tá calculando, fica 4, tá certo, ó? Fica bem aqui, ó. 4 vezes a área de um deles. Quanto é a área de um deles? É 20. Então, a minha área lateral fica sendo 80 centímetros quadrados, beleza? Achei a área lateral. Beleza? Então, vou marcar aqui, ó. Área lateral, 80 centímetros quadrados. Quem é a minha área total? A minha área total, né? É a área da base, ó, que é 64, com a área lateral, que é 80. Então, a minha área total ficaria sendo aqui 144 centímetros quadrados. Tá beleza? Então, aqui seria a minha área lateral e a minha área total. Joia, pessoal? Então, pessoal, em qualquer pirâmide, né, a gente vai trabalhar, pode trabalhar com esses elementos, a apótema da pirâmide, a apótema da base, tá certo? Trabalhar com esse triângulo retângulo que a gente formou aqui também, beleza? Então é importante que a gente conheça, ok? E esse apótema da base, pessoal, vai mudar dependendo da pirâmide que você tiver. Por exemplo, numa pirâmide hexagonal, o apótema da base nada mais é, né, do que a altura, né, de um dos triângulos equiláteros que eu formei, tá beleza? Se eu tiver um triângulo equilátero na base, né, quem seria o apótema desse cara? Ele nada mais é do que um terço da altura desse triângulo, beleza? Como assim? Como assim? Eu vou colocar aqui do lado, ó. Se você tiver, né, por exemplo, se você tiver com um hexágono, esse hexágono regular aqui, né, como base de uma pirâmide, nós teremos o seguinte, ó. Nós teremos que o apótema, esse segmento aqui que parte do centro, e vai até aqui um dos lados, né? Vai no ponto médio, formando aqui um ângulo de 90 graus. Esse apótema, pessoal, ó, nessa situação aqui, nada mais é do que a altura desse triângulo equilátero que forma aí, ó, que é L raiz de 3 sobre 2. Se eu tiver, por exemplo, pessoal, com a base de uma pirâmide sendo, né, a base de uma pirâmide sendo um triângulo equilátero, vou colocar aqui para vocês, ó, um triângulo equilátero. Quem seria o meu apótema, né? O meu apótema é esse segmento que parte do centro, tá certo, ó, e vai até um dos lados, beleza? Aqui, ó, formando aqui um ângulo 90 graus, ele vai bem no ponto médio, beleza? Esse carinha aqui, pessoal, ele é um terço da altura desse triângulo equilátero. Ele é um terço aqui, no caso, da altura do triângulo equilátero, beleza? Um terço dessa alturazinha aqui, ó. Se esse lado aqui mede L, esse aqui vai medir L também. Esse outro aqui também vai medir L, tá? E a minha altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou pegar um terço de L raiz de 3 sobre 2. Nessa situação aqui, ó. Se a base for um hexágono regular e se a base for um triângulo equilátero, tá certo? Então, dependendo do tipo de pirâmide, esses apótemas aqui vão mudar a forma de você calcular, tá certo? Mas aqui, ó, nós temos a situação para uma pirâmide, né, de base quadrada, tá certo? Essa questão nós encerramos por aqui.